um dos nossos membros, o JJB, ele saiu da Escola Senador, a sede do jornal, em que foi esta criatura, esta bênção, estragou o nosso jornal. Portanto, ele foi cancelado. E ele passou a se chamar O Quarteto. Lembro de você, amor, toda vez que eu passo aqui. Noites de luar, manhãs de sol, a iluminar os nossos destinos. Bem, e hoje o quarteto ele está voltado para o romantismo. O que foi o romantismo, as origens do romantismo, as características e os autores. Bem, o romantismo ele foi um movimento artístico, político e filosófico. Ele aconteceu no século XVIII na Europa e perdurou por grande parte no século XIX. Ele caracterizou-se como uma visão de mundo voltada para o indivíduo, em que os autores eles voltaram-se cada vez mais para si mesmos. Bem, mas o que seriam as origens, Everton? Olha, Davis, as origens, poderíamos dizer que foi um período entre a Revolução Belga e o Afro. Ou seja, o romantismo surgiu na Europa em uma época em que o ambiente era assim, um pouco intelectual e era de grande rebeldia. Já na política, caíam assim os sistemas, por exemplo, de governos geopolíticos, e surgia o liberalismo político. Assim, mas nós não podemos assim confundir um pouco com o liberalismo econômico que aconteceu no século XX. Porém, podemos dizer que no campo que social assim imperava inconformismo, no campo artístico o repúdio às regras, a Revolução Francesa é o clímax desse século da oposição. Assim, alguns maiores, por exemplo, pessoas que se destacaram, que já nutriam sentimentos mais tarde do romantismo. Podemos citar o nome de Francisco Goya e Boccaccio. São dois homens que eles já tinham, por exemplo, o surgimento, o fato deles mesmos do sentimento. O romantismo surge inicialmente naquele futuramente seria a Alemanha e na Inglaterra. Na Alemanha, o romantismo teria inclusive fundamental, ou seja, importância na unificação germânica com o movimento Sturm und Drang. Ou seja, o romantismo viria a se manifestar de forma bastante variadas, não diferentes, mas como as artes, mercadoria, sobretudo a literatura e a música. Embora ela só venha, assim, por exemplo, se manifestar realmente aqui mais tarde do que em outros países. À medida que a escola foi sendo explorada, que a medida foi sempre surgindo, como sempre tem que existir, os críticos foram surgindo também. É verdade. E suas demasiadas idealizações da realidade. Deste crítico surgiu o movimento que daria, assim, a forma do realismo. No Brasil, o romantismo coincidiu com a independência política do Brasil, em 1822, com o primeiro reinado e com a guerra do Paraguai, e com isso com a campanha abolicionista. Arthur, como seriam as características? Primeiramente, o romantismo seria dividido em três gerações. Primeira geração, a característica central do romantismo viria a ser o lirismo, o subjetivismo, o sonho de um lado, o exagero, a busca pelo exótico e pelo inóspito e pelos outros. Segunda geração, eventualmente também terão notado o pessimismo, um certo gosto pela morte, a religiosidade e o naturalismo. A mulher era alcançada, mas a felicidade não era atingida. Já a terceira geração seria a fase de transição,
para outra corrente literária, o realismo, a qual denuncia vícios e males da sociedade, mesmo que de falsa forma enfatizada e irônica. A mulher era idealizada e acessível. E Arthur, como seria o individualismo? Os românticos se libertavam da necessidade de seguir formas reais do intuito humano, abrindo espaços para manifestações da individualidade, muitas vezes definido por sentimentos e emoções. Davidson, subjetivismo. Bem, Valtinha, o subjetivismo, naquele tempo, os românticos, eles tratavam os assuntos de forma pessoal, de acordo com a sua percepção sobre o mundo. O subjetivismo ele é fácil de ser decifrado porque ele é empregado os verbos na primeira pessoa. Trata-se de quê? Trata-se de uma percepção de que o indivíduo tem de acordo com a sensação de capacidade. Bem, e agora vamos se juntar, né, gente? Falar um debate sobre os autores, né? O romantismo no Brasil. De acordo com o tema principal, o romance do Brasil pode ser classificado como idealistas, urbanos e históricos e racionalistas. Davidson fala sobre o romance idealista. Bem, no romance idealista, o índio era o foco da literatura, pois era considerado uma autêntica expressão da nacionalidade, ou seja, aquilo era a prova de que no Brasil existia alguma coisa de origem e era altamente idealizado, como um símbolo da pureza e da inocência, representava um homem não corrompido pela sociedade. O não capitalista, além de inocência, além de assemelhar-se aos heróis medievais, fortes e éticos. Os índios, naquele tempo, ele foi associado a heróis, porque ele era, a naturalidade dele era brasileira. Quando os portugueses vieram aqui para o Brasil, os índios já habitavam. Os poetas, eles procuraram expressar o que era de mais brasileiro. Naquele tempo, foi o período indianista, mas isso é herói. Fala sobre os românticos urbanos. Os romances urbanos tratam da vida na capital e relata a particularidade da vida cotidiana na burguesia, cujos membros se identificavam como os personagens. Os romances faziam sempre uma crítica à sociedade, através de situações corriqueiras, como casamento, por interesse ou ascensão social a qualquer preço. Por fim, o romance regionalista propõe a construção de textos que valores a diferença étnica, linguística, social e culturais, que afastavam o povo brasileiro da Europa e caracterizavam-os como uma nação. Agora eu vou falar um pouco. Vai complementar, né? No caso, vai complementar aí. Por fim, o romance nacionalista propunha uma construção de textos que valorizavam as diferenças étnicas e linguísticas, sociais e culturais, que afastavam o povo brasileiro da Europa e caracterizavam como uma nação. Os romances regionalistas criavam um vasto panorama no Brasil, representando a forma de vida e individualidade da população de cada parte do país. A preferência dos autores era por regiões afastadas de centros urbanos. Por isso esteve sempre em contato com a Europa, e além do espaço físico e afetar suas condições de vida. Bem, gente, olha, basicamente aqui a gente está falando no romantismo no Brasil. Mas no começo ali, quando comecei sobre o que o quarteto ia falar, realmente era o romantismo, só que na Europa. Agora, onde surgiu, né? Agora, a geração no Brasil. A primeira geração nacionalista e indianista era voltada para a natureza, o regresso ao passado histórico e ao medievalismo. Criar um herói nacional na figura do índio,
de onde surgiu a denominação de geração indianista, o sentimentalismo e a regionalidade de outras características presentes. Entre os principais autores podemos destacar Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias e Araújo Porto Alegre. Gonçalves de Magalhães foi o instrutor do romantismo no Brasil. Obra, Suspiros Poéticos e Saudades. Gonçalves Dias foi o mais significativo poeta romântico brasileiro. Obras, A Canção do Exílio e Jucapirama. Já Araújo Porto Alegre fundou com outros dois revistas Niterói brasileiras. A revista Niterói Brasiliense, né? No caso aí. Essa revista antigamente foi muito comentada, né? Como pode continuar aí? Agora, Tô lembrando, né? Agora Everton. O que é tu, cara? Entre as principais características da primeira geração romântica no Brasil estão o nacionalismo ufanista, o indianismo, O indianismo, né, no caso. o subjetivismo, Bem como eu falei no início. a religiosidade, A religiosidade já naquele tempo, né, já... o brasileirismo e a linguagem. A linguagem, né? A evasão do tempo.